Nesse experimento, nós vamos usar um relé como esse aqui que está na minha mão para ligar e desligar um solenoide com uma indutância razoável, no qual teremos acumulado uma energia. O circuito é basicamente esse aqui, olha, uma fonte que eu vou indicar aqui, uma fonte de corrente contínua, uma chave mecânica, que vai ser o relé, e um indutor. Quando essa chave está fechada e está conduzindo aqui uma certa corrente, a energia aqui no meu solenoide vai ser meio de Li ao quadrado. O que nós vamos fazer? Nós vamos abrir essa chave aqui. Vamos abrir a chave aqui. E vamos medir a tensão em cima exatamente da chave. A gente quer saber o que acontece aqui com a tensão em cima da chave. Essa fonte vai ter aproximadamente 1 ou 2 volts. Vamos dizer que tivesse 1 volt. Você, assim, em tese, você poderia esperar que o que aconteceria é que quando você abre a chave, quando a chave está fechada, não tem diferença de potencial, é zero, né? Mas quando você abre, deveria 1 volt aparecer aqui, mas não é o que acontece. Porque quando a gente interrompe a corrente no circuito, essa energia aqui, ela não tem, ela tem que se conservar. E ela vai fluir, fazendo aparecer um campo elétrico entre os terminais desse relé. Esse campo elétrico acumula energia como se fosse um capacitor. Então, o circuito, na verdade, ele instantaneamente muda de um circuito com apenas um indutor para um circuito que é um circuito de um capacitor em série com um indutor, e como nós estamos trabalhando com condutores reais, condutores de verdade, uma resistência por causa dos condutores. Nós vamos ter então um circuito RLC, e ele vai oscilar, e o que a gente deve esperar é que aqui em cima dessa chave apareça uma tensão razoavelmente grande. Essa energia que estava acumulada aqui, ela acaba aparecendo na forma de campo elétrico aqui. Como o campo elétrico será intenso, a integral de EdL também e a diferença de potencial, por consequência, também será grande. Só uma explicação que eu acho importante, antes da gente ir para a bancada, para mostrar para vocês. Esse relé aqui, olha, ele é basicamente assim, ó. Deixa eu apagar esse circuito. Ele tem 5 terminais. Primeiro, ele tem uma chave que ela pode ser ligada a um terminal ou a outro terminal. É basicamente assim, ó. 3 terminais, o terminal 0, o terminal 1 e o terminal 2. O terminal 0 pode ser ligado ao terminal 1 ou ao terminal 2. Depende. Depende se você energizar ou não um eletroímã que tem aqui dentro. Esse eletroímã, ele é acionado por esses 2 pinos aqui, olha. Tá vendo? Esses 2 pinos aqui acionam o eletroímã. O ponto 0 da chave é esse, o ponto 1 e o ponto 2 são esses daqui. Então, esse eletroímã, ele vai permitir ou que a chave fique para cá, ou que a chave fique para cá. Os terminais do eletroímã ficam assim, olha. Vamos marcar os terminais do eletroímã como A e B. Quando o eletroímã está energizado, ele puxa essa chave na direção dele. Quando ele está desenergizado, essa haste volta na posição normal dela. Por exemplo, poderia ser uma mola que estivesse puxando aí. Eu não abri isso aqui, eu não sei como é que é aqui dentro, mas, por exemplo, poderia ter algum sistema mecânico para restabelecer a posição aqui no 1. Então, energiza, ele vai para o 2, desenergiza, ele volta para o 1. É isso que nós vamos usar lá no circuito. Agora, o que nós vamos fazer é ir para a bancada, colocar um osciloscópio para medir a tensão no nosso circuito e vamos ver o que acontece. Então, está aqui o nosso circuito. A nossa fonte agora não está passando corrente. Tem 1,7 volts na saída dela.
E aqui temos o nosso relé. O relé está ligado em série com um solenoide, a gente pôs um núcleo ferromagnético e o circuito fecha desse jeito. Vamos lá então. Agora o que nós vamos colocar é um gerador de funções para acionar o nosso relé. Eu coloquei esse gerador de função com meio Hz de frequência, o que faz com que ele oscile uma vez a cada 2 segundos. Pus uma onda quadrada. Se a onda quadrada tivesse centrada em 0 volts, e como ela está com amplitude pico a pico de 10 volts, ela oscilaria entre menos 5 e mais 5 volts. Então, menos 5 volts durante 1 segundo, mais 5 volts durante 1 segundo. Para que funcione o nosso relé, eu preciso ter um período com tensão aplicada sobre a bobina do relé e o outro período sem tensão nenhuma, em cima da bobina que aciona a chavinha do relé. Então eu faço um offset, eu faço um deslocamento no meu gerador de função. Eu coloco 5 volts de offset. Com 5 volts de offset, ele vai oscilar entre 0 e 10 volts. Com 0 volts, o relé fica numa posição, com 10 volts ele fica na outra posição, e assim a chave fica alternando de 1 em 1 segundo para aberto, entre aberto, fechado, aberto, fechado. Eu vou ligar. Olha o ruído, tá vendo? Uma vez a cada segundo você ouve um clique da chave mudando de posição. Agora eu vou colocar o nosso osciloscópio ligado aqui, bem em cima da chave. Tá bem em cima da chave. Tá aí. Olha a amplitude do sinal que a gente obtém. Nós estamos com 50 volts por divisão. E com 50 volts por divisão, aqui em cima temos 300 volts quando ele atinge a parte de cima aqui. A nossa fonte com 1,7 volts de tensão em aberto, ela produz em cima do nosso relé tensões de até 300 volts, porque nós estamos usando uma carga indutiva. Então, olha só a tensão que está aparecendo aqui no osciloscópio. Queria mostrar isso aqui para vocês. Olha só o que está acontecendo. Nessa situação aqui, a chave ainda está fechada. Quando a chave abre, a tensão sobe até um certo valor. Ela sobe até esse valor e, em seguida, ela cai, porque quando chega nesse ponto aqui, abre arco. E quando abre arco, a tensão cai, porque vira condutor o meio. De repente o arco se extingue e a tensão sobe novamente. O que acontece é que abre arco de novo. Aí volta a ter uma diferença potencial baixa, conduz, gasta bastante energia, porque é um arco elétrico, né? De repente o arco se extingue, a tensão sobe de novo. Isso vai se repetir várias vezes. Repare que os picos vão gradualmente subindo à medida que a distância entre as placas aumenta, porque isso aqui acontece numa fração de tempo com 5 microsegundos por divisão. Então olha só, aqui é 0, né? 5, 10, 15, 20, 25, nessa ordem. Algumas dezenas de microsegundos aconteceu todo esse processo. E cada pico acontece numa tensão maior, até que chega num ponto, aqui próximo de 300 volts, que o arco, aí você não tem mais um regime de arco, mas e ele oscila. Ele oscila e a tensão vai decaindo. Ele oscila como um circuito RLC. Então, o que a gente vê aqui
é que a tensão ela vai subindo e são centenas de volts, mesmo para uma fonte alimentada por 1,7 volts. Ou tensões da ordem de 1 volt. Tá bom, gente? Era isso que eu queria mostrar para vocês. É isso aí.